Boa noite, a paz, tudo bem? E daremos início hoje ao terceiro dia do nosso devocional. Hoje estou fazendo a noite para que mais pessoas também possam ficar online, né? Que é uma sexta-feira, pós-feriado, né? Então hoje a gente vai começar o capítulo 3 e o título é O que dirige sua vida? Hoje vai ser um pouco mais longo, esse capítulo é um pouco mais longo, então a gente vai demorar um pouquinho mais hoje, mas tem muito aprendizado nesse capítulo. Muito aprendizado. Hoje a gente vai começar a nos aprofundar um pouco mais. E quais são as coisas que podem estar dirigindo a nossa vida? Culpa, ressentimento, raiva, medo, coisas materiais, materialismo, a necessidade de aprovação. São muitas coisas que dirigem a nossa vida e que às vezes a gente é tomado e é levado e às vezes nem mesmo a gente percebe que está sendo dirigido por tais sentimentos, né? Por tais coisas. Mas o Senhor fala conosco, vai falar muito conosco hoje, através deste devocional, eu creio. E vamos juntos aprender mais um pouquinho do Senhor hoje, né? É do livro, né? Uma Vida com Propósito, são 42 dias, onde aprenderemos a reconhecer coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, transformadas, né? E quem vai transformar é o Senhor. Quanto mais aprendemos do Senhor, caminhamos com Ele, obedecemos, Ele vai nos transformando, né? Não é pela nossa própria força, é pela graça do Senhor. E do nosso querer também, né? De se deixar ser transformado pelo Senhor, de querer aprender e praticar aquilo que Ele nos ensina. Então vamos juntos começar o nosso devocional. Que o Senhor esteja conosco. Amém? O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Eu vou ler primeiramente, antes de dar início ao capítulo, todos os versículos que veremos no decorrer do livro. No decorrer do livro vai estar numa linguagem e na minha Bíblia está em outra. Eclesiastes 4:4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Gênesis 4:12. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Nessa parte nós veremos sobre o que Deus fala com Caim. Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Jó, capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Isaías 49, 4. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Jó 7,6. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó 7,16. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Provérbios 13:7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Efésios 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tinha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3:15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Romanos 14:10, 12. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No decorrer do capítulo, veremos todos estes versículos. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: Você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia: andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmos 32. Segundo, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva.
Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Quarto, muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse, potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada.
Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. O que será que anda dirigindo a nossa vida? Será que andamos sendo dirigidos pela culpa, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação? E o que realmente é importante? O que realmente temos que buscar para que a nossa vida seja dirigida da maneira correta? Ao invés de andarmos perdendo tempo nessa vida, correndo atrás do vento. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida, por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como astrologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver." Sem Deus, a vida não tem propósitos. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: "Trabalhei por nada. Não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro." Jó disse: "Meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada." A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: "Você quer viver até os 100 anos de idade?" Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: "Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor." Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Segundo, conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos.
É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão, ou doramas, né? Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Terceiro, conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela até pode cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota. Consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados,
reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: "Um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém." Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: "Lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus." Sim, cada um de nós terá de prestar conta de si mesmos a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos, enfim, tudo o que Deus deu a você? Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Será que estamos prontos para responder a essas perguntas? Eu não me acho pronta para responder essas perguntas. Mas uma coisa eu sei, quando a gente entende o que Deus fez por nós, ter dado a vida do seu filho naquela cruz por nós, nós não sendo merecedores de nada, porque somos falhos, errantes, pecadores, não merecemos esse amor. O amor de Deus por nós, de Cristo ter morrido por nós naquela cruz. Ele sim, não tinha pecado nenhum, era perfeito, mas por amor a nós, morreu pelos nossos pecados. Quando entendemos isso, o tamanho do amor que Deus sente por nós, o amor de Cristo por nós, uma chave vira na nossa cabeça. Nós não pertencemos a este mundo, estamos nesse mundo de passagem, estamos aqui e agora, mas temos que nos preparar para a eternidade, que não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. Só estamos aqui como peregrinos, caminhando e nos preparando para a vida eterna com Cristo. Então vamos nos preparar, vamos reconhecer o que tem dirigido nossa vida e passar a viver conforme os propósitos do Senhor para nós, e não nos deixarmos mais ser dirigidos pelo medo, pela raiva, pelo ressentimento, pelos bens materiais, pela aprovação dos outros, mas passar a viver conforme a vontade do Senhor para nós. Aí sim teremos felicidade, mesmo que as coisas às vezes estejam difíceis na nossa vida, nós teremos felicidade, pois sabemos a quem servimos, pois sabemos que aqui é tudo passageiro, seja a alegria ou a tristeza, aqui é passageiro. O que é eterno virá até nós no momento certo. O Senhor prepara todas as coisas. E o Senhor diz na palavra dele: buscar primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se Deus não deixa faltar nada aos passarinhos, aos animais do campo, por que deixaria faltar para nós, que somos filhos? Se Deus nos criou para o propósito de nos amar, Ele nos criou para que Ele pudesse nos amar. Somos amados por Deus. Somos amados por Ele. E o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente o adore e o ame, que a gente ande em amor, em perdão, ame as pessoas, ame a Cristo, que a gente caminhe com o Senhor, caminhe em comunhão. Não é uma placa, mas somos todos um corpo. Não importa se eu vou nessa igreja, ele vai naquele, aquela pessoa vai naquela. Somos todos um corpo diante do Senhor. O Senhor fala que Ele é o noivo da sua igreja, que Ele virá nos buscar, que Ele nos ama. Ele se compara ao noivo e Ele fala que o homem deve amar a mulher como Cristo ama a igreja, ao ponto de dar sua vida por ela. Cristo deu sua vida por nós. Como nós, meros pecadores, aprendendo a viver e a caminhar com o Senhor, não poderíamos dar nossa vida por Ele enquanto estamos aqui? Então, vamos começar a buscar mais do Senhor para a nossa vida. As coisas neste mundo são passageiras, temos que passar pelas coisas que estão aqui, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que levar nossos filhos para a escola, temos que ter o alimento dentro de casa. Isso tudo faz parte da vida aqui na terra, mas o nosso coração, o nosso desejo tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar firmada no Senhor, porque estamos aqui de passagem, como peregrinos. Estamos aqui só por agora. Uma hora não estaremos mais aqui. Pode ser que o Senhor nos leve primeiro, que a gente venha a falecer de forma natural ou alguma outra coisa e estaremos com o Senhor. Mas pode ser que o Senhor volte hoje mesmo ou amanhã. E como estamos diante do Senhor? Será que estamos preparados para a volta dele? Será que estamos preparados para responder essas perguntas? O que fizemos com o Filho, com Jesus Cristo? Nós o aceitamos, nós o amamos? Nós demos valor para o sacrifício dele naquela cruz por nós? Será? E o que temos feito com o que o Senhor tem nos dado? O Senhor me deu uma filha. E o Senhor vai cobrar de mim. O que você fez por essa filha? Você a criou nos meus caminhos? Você a tem amado? Você tem tido paciência? Você tem sido presente para ela? O Senhor me deu um trabalho. O que você tem feito nesse trabalho? Você tem dado o seu melhor neste trabalho? Você tem cuidado da sua família? Você tem estado presente? Você tem conversado com aquela irmã, com aquele irmão que tem passado dificuldade? O que temos feito com o Senhor, o que Ele tem dado a nós? Será que estamos dando o nosso melhor? É uma coisa para pensarmos. O que tem dirigido nossa vida? São os propósitos do Senhor ou são as coisas deste mundo que são passageiras e que não nos levará para a eternidade com o Senhor? O Senhor nos ama, nos perdoa, deu a vida do Filho dele por nós. Ele não quer que a gente não vá para o céu com ele. Ele nos quer com ele. Então, mas como estaremos com ele na eternidade se não passarmos tempo com ele aqui e agora, onde não o vemos, mas sabemos que ele está conosco? Só que não queremos passar tempo com ele agora, mas queremos morar no céu. Mas lá, quando chegar aquele dia, será que ele não pode chegar e virar para nós e falar: afasta-se de mim porque eu não vos conheço? Porque se nós não queremos, como que funciona? Queremos caminhar com o Senhor na eternidade, morar no céu, mas aqui na terra a gente não quer caminhar com ele. A gente quer fazer tudo pela nossa própria vontade.
E não é bem assim. Temos que caminhar com o Senhor aqui. Se queremos caminhar com o Senhor na eternidade, temos que começar a caminhar com o Senhor aqui na terra. Não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Viver com propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. Pergunta para meditar. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Então, respondam para vocês mesmos. O que sua família e amigos diz que dirige a sua vida? O que você acha que dirige a sua vida? Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Sem Deus a vida não tem sentido. Se não tivesse um propósito na nossa vida, poderíamos simplesmente deixar de fazer qualquer coisa, porque se a vida não tem propósito, se não tem nada depois daqui dessa terra, para que viveríamos? Não teria sentido nenhum estarmos vivos se Deus não tivesse nos criado. Qual seria o sentido da nossa vida? Se não existisse Deus, não teria sentido nenhum. Precisamos do Senhor, pertencemos a Ele, precisamos aprender a andar nos caminhos, a perdoar, a amar e caminhar com o Senhor. E uma coisa que fala aqui nesse livro que é bem verdade, sobre o que dirige nossa vida, como a raiva, o medo e a culpa, já passei por isso. Todos passamos por isso no nosso dia a dia. Mas quando estamos fazendo demais, além do que é o que o Senhor quer que façamos, a gente fica com muita raiva dentro de nós. Ou tentamos ser perfeccionistas e acabamos descontando no outro as coisas, queremos que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, sendo que não é do nosso jeito. Não tem como todo mundo fazer tudo igual. E aí acabamos sendo grossos, mal educados, com raiva. Mas são coisas que vão passar. E o que esse perfeccionismo, ou esse materialismo, ou essa busca por essas coisas do mundo vai trazer de bem pra gente? Não vai trazer bem. Só vai deixar nossa cabeça perturbada. Porque o ponto de termos que pedir perdão. Temos que pedir perdão às pessoas que magoamos de alguma maneira. Porque às vezes a gente machucamos as pessoas com as nossas palavras e não percebemos, porque às vezes estamos tomados pela raiva e a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que tem estado cheio o nosso coração pra gente falar? Há um tempo atrás, meu coração não estava cheio de muitas coisas boas. E não estava cheio do Senhor. Eu passava mais tempo trabalhando, mais tempo correndo atrás do vento, que às vezes mesmo tendo um trabalho, eu tinha outro trabalho. E não é ruim ter dois trabalhos. Às vezes é necessário. Mas eu estava correndo tanto atrás do vento que não estava dando atenção para o que era importante. E o que é importante começou a ser deixado de lado,
que é servir ao Senhor, me encher de Deus, encher o meu coração do Senhor, aprender sobre Ele e cuidar daquilo que Deus tinha me dado, que era da minha filha. Tudo bem, às vezes à noite eu fazer um bico, eu trabalhar, mesmo eu tendo um serviço, eu trabalhar de vez em quando, desde que aquilo que é importante para você e desde que aquilo que Deus te deu para você não fique sem fazer, não seja deixado de lado. E aí meu coração foi tomando somente graças pelas coisas do mundo, ao ponto de meu perfeccionismo falar super mais alto, da minha carne falar super mais alto do que o meu autocontrole, do que o meu espírito. E eu magoei pessoas, eu falei grosseiramente com pessoas e eu tive que voltar atrás. Mas não foi no momento que eu voltei atrás, foi quando eu reconheci, ao ponto de, recentemente, né, ao ponto de fazer uma análise, de voltar. Esse livro aqui, eu já li ele, ao ponto de voltar e a pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Essa não é a pessoa que Deus me criou para ser. Eu não sou desse jeito. Então eu voltei atrás e eu pedi perdão. Porque por mais que a gente fale, mas eu não fiz nada de errado. Ah, passou, tá no passado. Mas tem coisas que são necessárias a gente voltar atrás para pedir perdão, para reconhecer o que a gente fez e voltar, reconhecer e assim seguir em frente. Porque o nosso coração e a nossa consciência tem que estar limpa diante do Senhor. Se está incomodando, agora sim, você pediu perdão, a pessoa te perdoou. Você já pediu perdão para Deus, Deus te perdoou. Mas se aquele pecado que você já foi perdoado continuar martelando na sua cabeça, então você já repreende, porque é o inimigo. Porque quando Deus te perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. Ele não fica te relembrando do seu pecado. Se tem algo te relembrando ou fuxicando na sua cabeça, na sua mente, repreende, porque é o inimigo. Porque não é o Senhor, não é a sua consciência, não é a voz do Senhor, é o inimigo. Porque quando o Senhor nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. Então, vamos analisar nossa vida, ver pelo que temos sido dirigidos e encher o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente daquilo que é do céu, daquilo que Deus tem para nós. E não é só ver as coisas, um livro ou assistir uma pregação ou ir à igreja. Tudo isso é importante. É importante ter comunhão com a igreja, é importante ter comunhão com os irmãos, é muito importante. Faz parte da nossa caminhada com Cristo. Mas o que é mais importante é isso daqui. É a sua comunhão com Cristo. É a sua intimidade com Deus. É você buscar a Ele. É folhear isso daqui. É tendo intimidade com o Senhor, orar, jejuar e buscar o Senhor, ler a palavra que vai te aproximar de Cristo e você vai ter intimidade com Ele. E assim o Senhor vai trabalhando e transformando a sua vida. Eu aconselho começar pelos evangelhos, que é por onde eu comecei. Eu ainda estou lendo os evangelhos. Comece por João, depois vai indo. Eu gosto muito de João, mas eu gosto também de Coríntios, eu já falei isso ontem. Gosto de Efésios, Romanos, que muitas partes vai falando sobre como temos que andar com o Senhor, sobre como ter obediência, sobre o que o Senhor tem para nós, sobre como temos que educar nossos filhos, sobre o trato com a família, sobre o trato com o cônjuge, com a esposa. Tudo está aqui. A Bíblia é o nosso manual de vida. Então, se tivermos intimidade com o Senhor, Ele vai nos ensinar e nos dar tudo aquilo que precisamos. Assim como as coisas precisam de um manual de instrução para você, não é tentativa e erro, a gente vai fuçando.
Se a gente não sabe o manual de uma coisa, a gente vai fuçando, tentativa e erro, até dar certo. Mas quando tem um manual, não fica mais fácil? Não quer dizer que não vai ser difícil. Ter intimidade com o Senhor não quer dizer que a gente não terá provas, que não terá tentativas, que não terá erros. Porque terá, que a gente é falho, estamos aqui neste mundo. Aqui nós temos a marca do pecado em nós. O Senhor nos perdoou, nos lavou, nos purificou, nos trouxe para perto dele, mas ainda estamos no meio do pecado. Estamos no meio do mundo, ainda não fomos retirados daqui. Somente quando o Senhor nos tirar daqui, que fomos morar com o Senhor no céu, que sermos somente espírito com o Senhor, que não tivermos mais nesse corpo de carne, então sim, não teremos pecado nenhum. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a falhar e a errar. Então é melhor que tenhamos conhecimento do manual, para a gente poder caminhar, tentar caminhar e se parecer mais com Cristo. Porque não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós estamos aprendendo a caminhar com o Senhor e tentando ser cada dia mais parecido com Ele. Estamos tentando ser mais parecidos com Cristo, porque Ele sim era perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat, comentem sobre o que vocês aprenderam hoje, comentem o que essa palavra, o que este capítulo de hoje tocou no coração de vocês. Respondam as perguntas, se analisem. Eu vou deixar na descrição os versículos de hoje. Se analisem o que tem dirigido a sua vida. E passe a conhecer qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Faça uma oração hoje, conversa com o Senhor, entrega o seu coração para Ele e fala com Ele: Senhor, eu quero ser dirigido pelos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Porque os propósitos do Senhor vai trazer sentido para a sua vida. Como Ele vai simplificar a sua vida, vai te ajudar a estabelecer as prioridades, vai trazer motivação para o seu caminhar, para o seu viver e irá te preparar para a eternidade. Os propósitos do Senhor para a sua vida são melhores do que podemos imaginar. Nós não temos conhecimento. Na palavra do Senhor fala. Eu gosto muito desse versículo, deste capítulo, Jeremias 29:11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então confia no Senhor e pense nessas perguntas. O que você tem feito com o Filho de Deus? O que você tem feito com Jesus Cristo na sua vida? Segundo, o que você tem feito com o que Deus lhe deu para cuidar? O que você tem feito com seus talentos, com as dádivas, com as oportunidades, com os relacionamentos, com os recursos que o Senhor te deu? O que você tem feito? E medite. Na opinião da sua família e amigos, o que dirige sua vida? O que você deseja que a partir de hoje comece a dirigir sua vida? Viver com propósito é o caminho para a paz. Então vamos neste momento orar e entregar nossa vida ao Senhor. Tá bom? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, quanto o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai eterno. Quanto temos aprendido do Senhor. Ó Pai, não deixe, Senhor, que nossa vida seja mais guiada, Pai, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Que venha
pela culpa, pela raiva, mas que venhamos, Senhor, ser guiados pelos propósitos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude a caminhar nesta terra, Senhor, e que nossa vida faça sentido. E somente no Senhor a nossa vida faz sentido. Sozinho, Senhor, não temos esperança, mas o Senhor é a nossa esperança. Com o Senhor do nosso lado, tudo podemos. Nos guarda, Senhor, e nos guia, Senhor, na Tua santa presença. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros. Não queremos mais, Senhor, caminhar conforme este mundo. Sabemos que estamos aqui, Senhor, neste mundo, como peregrinos, mas pertencemos ao Senhor. Nos guarda, Pai bendito, e nos guia para melhor caminharmos com Cristo, para melhor fazermos a Tua vontade, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que conhece os planos que tem para nós, e os planos do Senhor são de fazer bem, de trazer paz, de nos dar esperança e um futuro. Que seja, Senhor, feita a Tua vontade e cumpra a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Que possamos caminhar com o Senhor e que tudo que aprendemos hoje, Senhor, possa trazer renovo na nossa vida. Que nós sejamos transformados pela Sua palavra, Senhor. Porque tudo é para a Sua honra e para a glória, Senhor. Não é por mim mesma, não é por nós mesmos, mas é para a Sua honra e glória, Senhor Jesus. A nossa vida, o Senhor diz que tudo que fazemos, Senhor, é para Te honrar, é para dar glórias ao Senhor. Desde que acordamos até o momento de deitarmos, é para render glórias ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por estarmos por mais este dia que o Senhor nos deu. Abençoe a nossa noite, abençoe o nosso sono, o nosso deitar, Senhor Jesus. Guarda os nossos sonhos, guarda cada um de nós e abençoe, Senhor, a cada um que está ouvindo. Abençoe o lar, Senhor, a família, que estejamos, Senhor, todos juntos em Ti, Pai eterno, numa só fé e numa só comunhão, porque somos todos filhos do Senhor. O Senhor nos amou e nos escolheu para si. Desde antes, Senhor, de nascermos, desde antes de sermos concebidos no ventre, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou para vir a este mundo. O Senhor escolheu quem seriam nossos pais. O Senhor nos escolheu com a genética que o Senhor queria que tivéssemos. Podemos, Senhor, até não ter sido planejados pelos nossos pais, mas fomos planejados pelo Senhor. E o Senhor tem propósito e planos para nós. E melhor é viver nos Teus propósitos, Senhor. Essa é a verdadeira felicidade e o verdadeiro sentido da vida. Buscar ao Senhor e ter nossa vida no Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Te agradecemos por esta palavra, por esta comunhão, e que o Senhor nos transforme conforme a Tua vontade. Te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe e até amanhã, com o nosso 4º dia do propósito. E amanhã o capítulo do dia será Criado para ser Eterno. Então até amanhã com o nosso devocional. Deus abençoe.